Agora vamos tratar de heurísticas de busca local para o problema do corte máximo. Este problema também foi visto na semana anterior, quando falamos de algoritmos gulosos, por isso vamos apenas relembrar brevemente sua definição. Na sua entrada, nós temos um grafo G, com seu conjunto de vértices e arestas, e são soluções viáveis todo corte de G, ou seja, todo conjunto S que não é vazio e que também não contém todo V, ou seja, que particiona o conjunto de vértices entre aqueles que estão em S e os que estão fora de S. A função objetivo corresponde ao número de arestas que sai de S e pode ser denotada usando essa notação. Delta de S é justamente o conjunto das arestas que tem uma ponta em S e outra fora desse conjunto. A norma aqui é só para dizer que a gente está contando esse número de arestas, que são essas arestas que saem desse conjunto. E o objetivo é encontrar a solução de custo máximo. Como o nome sugere, problema do corte máximo, nós queremos encontrar o corte que tem o maior número possível de arestas saindo dele. Encarando, então, nossa heurística de busca local aqui, vamos começar definindo a vizinhança de um corte. Dado um corte S, vamos dizer que estão em sua vizinhança todos os cortes que têm apenas um vértice a mais ou a menos do que S. Além disso, vamos usar as seguintes notações para nos ajudar a descrever e analisar o nosso algoritmo. CV vai corresponder ao número de arestas incidentes a um vértice V que atravessam o corte. Dado um certo vértice V, ele vai ter certas arestas incidentes a ele, ou seja, que tem uma ponta nele e outra ponta fora dele. Essa outra ponta pode estar na mesma parte a que ele pertence, ou pode estar atravessando o corte, indo para outra parte. Lembrando que quando a gente tem um corte, o nosso grafo está bipartido. Ele tem metade dos vértices dentro de S e metade fora. Então, CV vai ser o número de arestas que estão incidentes em V e que atravessam o corte. Usando o exemplo simples à direita, se a gente considerar esse vértice V aqui que está em S, nós podemos ver que o número de arestas que sai de V é 5, mas apenas duas delas atravessam o corte, que é, no caso, essa aqui e essa aqui. Assim, C de V vai ser igual a 2. Já o D de V vai ser o número de arestas incidentes a V que não atravessam o corte. O número de arestas que está na mesma parte em que o vértice está alocado. Por exemplo, V está no conjunto S e tem outros 3 vizinhos dele que também estão no conjunto S. Então, D de V é igual a 3 por conta dessas 3 arestas. 1, 2, 3 arestas que saem de V e vão para vértices que também estão em S. Para consolidar esses conceitos, vamos ver o vértice U aqui. Note que isso está igualmente definido para vértices que estão em S e para vértices que estão no complemento de S, no S barra, aqui, que estão fora de S. Por exemplo, o vértice U, ele está em S barra e nós podemos falar do C de U, que é o número de arestas incidentes a U que atravessam o corte. Nesse caso, são duas. Então, C de U vai ser igual a 2. E o número de arestas incidentes a U que não atravessa o corte corresponde apenas a essa aresta aqui, vai ser igual a 1. Compreendidos estes conceitos, vamos analisar nossa heurística. A nossa corte máximo busca local recebe o grafo G e começa de alguma forma não especificada, não detalhada, obtendo um corte inicial S e a partir daí definindo o conjunto S complemento, ali o S barra, como sendo todos os vértices que não estão em S. Então, a gente tem uma partição inicial, temos um corte inicial. Todo mundo ou está em S ou em S barra. E qual vai ser o nosso laço principal? Lembrando que a nossa vizinhança corresponde aos cortes que diferem em apenas um vértice com relação a S, nós vamos justamente verificar quais vértices que estão em S e que poderiam ser movidos para fora de S com alguma vantagem, ou vértices que estão em S barra e que poderiam ser trazidos para S com alguma vantagem. Como nós vamos verificar isso? Simplesmente verificando se existe algum vértice V tal que C de V é menor do que D de V. Por que isso é relevante? Porque C de V é o número de arestas desse vértice que atravessa o corte. E D de V é o número de arestas que, no momento, não atravessa. No entanto, se eu mover o vértice de uma parte para outra, as arestas que atravessam deixarão de atravessar. E as que não atravessam passarão a atravessar. Para ficar mais claro, pensem aqui o que acontecerá se eu mover o V
para o S barra. Essas duas arestas que atualmente atravessam, que eu destaquei em roxo, vão parar de atravessar. Mas as 3 arestas que não estão atravessando no momento passarão a fazer parte do corte. No caso, o vértice V tem essa característica de D de V ser maior do que C de V. 3 é maior do que 2. Portanto, vale a pena trocar ele de lado. E é isso que a gente faz aqui dentro desse laço. Se a gente encontra um vértice V que tem essa característica, a gente troca ele de lado. Esse if que tem aqui nas linhas 4 e 5 é apenas para verificar se o vértice deve ir de S para S barra ou o contrário. Se o V pertence a S, a gente vai mover ele para S barra. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está tirando o vértice V de S e adicionando o vértice V em S barra. Caso contrário, quer dizer que o V pertencia a S barra, e nesse caso a gente tira ele de S barra e move ele para S. De qualquer forma, o algoritmo vai continuar enquanto houver um vértice que vale a pena trocar de lado. Um vértice que, quando eu troco de lado, deixa mais arestas no corte do que remove. No caso do nosso exemplo, quando eu movo o V de lado, isso acontece. Quando eu movo o U, isso não acontece. Então, o primeiro é um vértice candidato a ser trocado, o segundo não. Quando eu saio desse laço, eu estou no mínimo local. Não tem mais vértice para trocar que melhore minha solução, não tem mais vizinho do meu corte S nessa definição de vizinhança que seja melhor do que eu. Então, eu devolvo o meu corte S. Como de costume, vamos ver o nosso algoritmo em ação aqui num exemplo. Eu peguei uma solução obtida pelo nosso algoritmo guloso para o problema do corte que a gente viu semana passada. Aqui na esquerda está o grafo original, já todo colorido, destacadas as arestas que estão no corte, a partição, o conjunto S e tal. Mas vamos focar nossa atenção aqui no meio, onde eu destaquei o S e o S barra e atribuí cada conjunto para um deles. Vamos verificar o valor do C de V e do D de V, ou seja, número de arestas atravessando o corte, número de arestas não atravessando o corte de cada vértice. O B, por exemplo, tem 2 atravessando e nenhuma que não atravessa. O D também tem 2 atravessando e nenhuma que não atravessa. Então, não são vértices que a minha heurística de busca local vão querer trocar de lado. O E empata, tem uma que não atravessa e uma que atravessa, também não vai trocar de lado. O C tem 2 que atravessa e uma que não atravessa. Tem mais arestas no corte, deixa ele como está. Agora, o A, ele tem o número de arestas atravessando o corte igual a uma. Apenas uma aresta atravessando o corte aqui. E ele tem 2 arestas que não atravessam o corte. Portanto, se eu trocar o A de lado, eu tenho vantagem. E é isso que o meu algoritmo de busca local vai fazer. Eu vou tirar o A daqui e vou colocar o A no S barra, mantendo as ligações. O A tinha uma ligação com o C, uma outra ligação com o E, as arestas, e uma outra aresta com o B. E notem que eu saí de um corte que tinha 4 arestas para agora um corte que tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. O meu novo corte tem 5 arestas, sendo que ele corresponde aqui o meu S apenas ao C e ao E. Então, vamos destacar aqui como é a cara desse corte. Apenas o C e o E. E vamos destacar também as arestas. Então, essa aresta atravessa o corte, essa aresta atravessa o corte, essa atravessa o corte, essa também e essa também. Consegui, portanto, um corte melhor do que o anterior, que tem 5 arestas. Só fazer uma observação aqui, que embora os critérios do meu algoritmo guloso, que a gente viu na primeira semana, e desse algoritmo de busca local sejam muito semelhantes, se vocês notarem, tem uma semelhança muito grande entre olhar quantas arestas são internas ao componente que eu estou e quantas atravessam o corte, com olhar quantas arestas do meu vértice vão para S e vão para S barra. Essas são ideias bem semelhantes, que era o que a gente fazia no algoritmo guloso. A despeito dessa semelhança, a minha heurística de busca local conseguiu melhorar uma solução do meu algoritmo guloso. Isso é interessante porque o algoritmo guloso já tinha usado um critério semelhante para decidir onde colocar as coisas e ainda assim tinha feito uma alocação pior do que a busca local conseguiu fazer. Uma intuição do porquê isso acontece tem a ver com o fato de que o algoritmo guloso não tem uma informação completa quando toma as decisões, já que nem todos os vértices estão alocados.
ele define uma certa ordem, se vocês lembrarem, e ele vai alocando os vértices em S ou S barra, levando em consideração apenas a informação corrente, apenas o número de vértices vizinhos do vértice corrente que já estão alocados em S ou S barra. Enquanto que na busca local eu já tenho a solução finalizada. E eu posso olhar e falar, olha, sabendo onde todo mundo terminou, eu sei que o A tem mais vizinhos em S do que em S barra, portanto, trocá-lo vale a pena. Isso é só uma intuição para comparar os dois métodos e os dois algoritmos, que, embora tão semelhantes, ainda têm suas sutilezas, suas diferenças. E para finalizar aqui, vamos para alguns quizzes e um desafio. O primeiro quiz diz respeito à eficiência da heurística de busca local anterior. Como eu comentei para vocês no vídeo sobre escalonamento, normalmente é difícil falar sobre a eficiência de heurísticas de busca local, mas esse é uma exceção. Nesse, a gente consegue avaliar o número máximo de passos que ele pode dar antes de cair no mínimo local, usando uma observação bastante interessante, que é, a cada iteração do algoritmo, o número de arestas no corte necessariamente aumenta. E o número de arestas no corte é limitado. Com essa dica, então, fica para vocês avaliarem qual é o número máximo de iterações possível, bem como qual é o tempo gasto em cada iteração para responder esse quiz, qual é a eficiência da heurística de busca local anterior. O quiz 2, semelhante ao que a gente viu para o algoritmo guloso, diz respeito a como generalizar essa heurística para a versão ponderada do corte máximo. Não é difícil, basta mexer num critério de comparação. Mas eu já deixo uma observação aqui, relacionando com a questão anterior da eficiência, que para a versão ponderada dessa heurística, a gente não consegue garantir a eficiência de pior caso. E tem a ver com o fato de que o que aumenta a cada iteração é o peso total de arestas no corte, e não o número de arestas. E daí o limitante que a gente tem para esse segundo valor é muito mais fraco do que o limitante para o primeiro. O terceiro quiz diz respeito a como generalizar essa heurística para uma vizinhança maior. A gente não falou de uma segunda heurística de busca local dessa vez, como aconteceu para o problema do escalonamento, mas vocês podem imaginar que introduzindo uma vizinhança que trabalha com uma diferença de mais do que um vértice, de 2 ou mais vértices, e envolvendo, por exemplo, a troca de vértices entre quem está em S e quem está fora de S, eu posso generalizar a minha heurística para ela ficar mais robusta, ainda que essa vizinhança fique maior e fique mais custoso vasculhá-la. Por fim, o desafio é propor uma heurística de busca local semelhante, que use os mesmos princípios, as mesmas ideias, para o problema da coloração. A dica de como essas ideias se relacionam é que, no problema do corte máximo, nós temos duas partes, S e S barra, e a gente está o tempo todo decidindo se um vértice troca de parte quando tem uma vantagem, quando existe um ganho nessa troca. Na coloração, a função objetiva é bem diferente, eu quero minimizar o número de cores, mas eu também tenho partes, que são as próprias cores. Eu tenho a cor 1, a cor 2, a cor 3 e os vértices particionados entre essas diversas cores. E o que eu quero é diminuir ao máximo o número de cores. Eu posso fazer algo do tipo, tentar esvaziar uma parte, movendo os vértices que tem aquela parte para fora dela. Claro, respeitando as restrições de vizinhos terem cores diferentes, característica do problema. Então é esse o desafio, e a nossa videoaula sobre busca local para o problema do corte máximo fica por aqui.